enfermeiro, ele trabalha às vezes em 2 ou 3 lugares para se ganhar um pouco mais. É plantão atrás de plantão, é cuidando de pessoas. E a gente costuma dizer que vocês são, na verdade, são heróis. O médico vai lá, ele atesta lá os remédios, mas quem cuida, quem fica lá 24 horas do lado da cama, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Então por isso que a gente sempre vem falando que os enfermeiros são os heróis desse Brasil. E você que está nesse momento de pandemia, a cada dia tem que se cuidar. Você que é enfermeiro, técnico, mãe solteira, que tem filhos, você também precisa de uma previdência privada, né? Porque a previdência privada, ela tanto ajuda vocês a baixar o imposto de renda, quanto a proteger também o estudo do seu filho no futuro. Por exemplo, nós tivemos uma enfermeira que teve câncer e ficou inválida. E graças a Deus ela tinha esse projeto com a gente. Mas muitos enfermeiros ainda não conhecem. Muitos enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas não têm essa cultura de fazer seguro. Eu já vi muita gente chegar para mim e falar assim: Cristiano, eu ganhando R$8.000, entrei pelo INSS e ganhei 2.000. Isso a gente está falando de um afastamento temporário. Quantos profissionais aí da saúde estão se afastando e não estão voltando mais? Eu conheço vários. Problema de coluna, problema de hérnia de disco. Então é preciso se proteger, porque vocês estão cuidando de tantas pessoas, mas de vocês próprios, vocês não estão sendo cuidados. E eu, como corretor há 15 anos, eu quero ajudar vocês nesse sentido. A nossa corretora, que é a Equition Corretora, está disponibilizando também um sorteio dia 1º de setembro para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, para 2 diárias em Arraial do Cabo. É um mimo da nossa corretora, né, para os nossos clientes e para quem está fazendo, na verdade, a consultoria conosco, sem compromisso. O profissional liberal que não tem ainda esse seguro está correndo muito perigo. Hoje, o enfermeiro vem também pagando muito imposto de renda. Nós ajudamos vocês também com a questão do imposto de renda. Se você está pagando aquele ajuste anual de 8 parcelas, nós conseguimos te ajudar a você diminuir ou talvez zerar essas parcelas. Nós ajudamos milhares de enfermeiros e não será diferente com você. Essa campanha que eu estou levantando para os enfermeiros profissionais fazerem o seguro profissional, fazerem a previdência privada, é justamente para que vocês não dependam do governo. Infelizmente, a maioria dos profissionais estão refém do governo, do INSS. Nossos amigos corretores dizem que o INSS isso nunca será suficiente. Não tem como se manter com a renda do INSS. Então, por isso, ter um seguro profissional complementar. Por isso, ter uma previdência complementar. E essa cobertura, né, como é que funciona? Por exemplo, vamos dizer que um profissional enfermeiro ganha R$5.000. E aí, ele quer contratar um seguro profissional. Como é que funciona esse perfil de contratação? Se ele recebe do INSS, como eu falei, em torno de R$1.200 a R$2.000, nós ajudamos a ele a complementar em torno de R$3.000. E aí sim ele consegue pagar as suas contas. Interessante também a gente falar o que não cobre. Por exemplo, epidemias, pandemias, dengue, chikungunya, a própria coronavírus não tem cobertura por afastamento temporário, e sim por morte. Psiquiatria, psicologia, gravidez não tem cobertura porque não é doença. Por que não cobre psicologia, psiquiatria? Porque são afastamentos que são difíceis de comprovar. Né? Vamos dizer que hoje eu chegue num consultório psiquiátrico que quebre tudo, fala que eu estou maluco, e aí vão me dar um atestado e eu estaria mentindo. Então essas coberturas são extintas, na verdade, do seguro. Agora, vamos dizer que você pegou um câncer, vamos dizer que você quebrou uma perna, vamos dizer que você pegou uma hérnia de disco, você vai ter cobertura. Tivemos vários enfermeiros que tiveram câncer, receberam 1 ano. É um mal necessário esse seguro, mas esse seguro ajuda com remédio, ajuda nas despesas. Então, o seguro, na verdade, ele foi criado para ajudar
esses profissionais. No dia que você não puder estar trabalhando para sustentar sua família, você, na verdade, não vai conseguir sobreviver. Como é que funciona a carência? Por exemplo, eu fiz o seguro hoje, seguro salário, que a gente chama. E esse seguro, ele tem algumas carências. Para acidente, desde o momento que você paga a primeira logo, não há carência. Agora, para doença, existe 2 meses de carência, né? Para a maioria das doenças. E para hérnia de disco, LER, DOR, tendinite, existe em torno de 3 meses para algumas seguradoras, 5 meses para algumas seguradoras de carência. Por exemplo, eu fiz o plano hoje por uma seguradora, aí daqui a 4 meses eu tive hérnia de disco. Se a carência for 3 meses, eu tenho direito. Se a carência for 5 meses, eu me afastei no quarto, eu não tenho direito. Então, para que fique bem claro, existe uma carência a ser respeitada, né? A carência do seguro, na verdade, é justamente para que as pessoas já não entrem fraudando. Pessoa que já possui algum tipo de doença. Por exemplo, Cristiano, eu já tenho hérnia de disco. Você já tem uma pré-existência. É como se fosse um carro batido. Ninguém assegura hoje um carro batido. Assegura o carro em bom estado, que é o seu patrimônio, que inclusive a maioria das pessoas não compram um carro sem fazer seguro. Isso é muito triste para a gente que é corretor de seguro, pelo seguinte: o maior patrimônio que você tem é você. Então é preciso também você cuidar de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Seguro é algo sério, porque na hora que você se afasta, você quer continuar pagando suas contas, você quer uma ajuda. O Fábio, ele fez o seguro comigo e foi oferecido para que ele pagasse logo a primeira, e ele preferiu projetar alguns dias para frente. Digo, como que foi isso? De você fazer o seguro, se afastar e não receber. Como é que foi isso, Fábio? Fala aí pra gente. Acredito eu que a maioria das pessoas, elas se programam da seguinte forma: no pagamento eu pago a primeira. Exatamente. Só que eu percebi da pior forma possível que se eu tivesse já pago na hora, eu estaria protegido. Porque eu optei por não pagar depois, e antes do pagamento entrar, o que aconteceu? Eu sofri o sinistro. E aí fiquei sem a cobertura. É um valor que dá para pagar, é um valor justo para uma cobertura. E é aquilo que eu estava falando, o acidente, ele não é um acidente de carro. Às vezes um acidente é uma simples torção, uma lesão, uma torção no tornozelo, você tem uma luxação, e aí você fica incapacitado para o trabalho. E aí, se você tiver essa cobertura, vai ser muito bom, porque você não vai precisar esperar o INSS, você não vai precisar esperar fazer uma perícia, não vai precisar que seu órgão lá autorize seu pagamento, você já vai estar sendo coberta pelo seguro. Conta também quanto tempo foi para receber do INSS? Demorou um pouquinho, né? Eu tinha a previsão do meu pagamento para dali a um mês, e eu só recebi uns 45 dias depois. E como é que foi a questão para continuar pagando suas contas, Fábio, em dia? Que hoje a maioria da preocupação dos profissionais que trabalham como profissional liberal, cooperado, carteira assinada, é justamente essa. É continuar a pagar suas contas, pagar seu financiamento do seu carro. As coisas não param, as contas continuam batendo na sua porta. Como é que foi esse momento, Fábio? Meu amigo, eu tive uma dificuldade e tive que separar algumas contas que teriam como aguardar, outras não têm. Tem contas que têm juros maiores. Aquele velho jeitinho brasileiro. Tive que segurar um pouquinho para depois, então, conseguir arcar com meus compromissos numa totalidade. E alguém te procurou, Fábio, para pagar suas contas? Alguém falou assim, toma aqui, Fábio. Ninguém, né, Fábio? É exatamente isso que a gente vem levantando essa campanha, Fábio. Porque os profissionais, eles cuidam de todo mundo, mas acabam não cuidando de vocês. Ô, Cristiano, eu vou te falar mais. Às vezes, assim como eu também tenho alguns colegas que têm uma matrícula estável, é estatutário também. Nesse caso específico, eu estava trabalhando como cooperativado. Nesse caso que eu fiz o contrato com você. Porém, eu também tenho matrícula. E aí, o colega vai pensar assim, se eu me machucar, meu pagamento está garantido. Sim, seu pagamento está garantido, só tem um problema.
você vai gastar mais com remédio, você vai gastar mais estando em casa com uma alimentação, você vai gastar mais com outras coisas que de repente vai afetar o seu orçamento lá da matrícula estável, do estatutário, a qual, se você tivesse seguro, você não precisaria mexer esse dinheiro. Exatamente. Não mexeria também numa reserva se você estivesse guardando para alguma coisa. Exatamente. Porque Exatamente. eu creio, Fábio, que a maioria dos profissionais compram um carro e faz o seguro antes de tirar da loja. Mas esquecem que a máquina de dinheiro, que é você, que são os profissionais, que fazem o dinheiro. O nosso trabalho como corretor é justamente tentar ajudar vocês nesse sentido, né? Eu costumo dizer que a profissão de vendas foi criada lá atrás, nos anos atrás, para ajudar o próximo. E esse é o nosso trabalho. Você vê, eu te visitei no hospital, dentro de um local psiquiátrico, né, Fábio? Caramba, olha onde o cara trabalha. É um local que tem pessoas doentes, né, Fábio? Você é uma sensibilidade, é um setor sensível. É sensível, onde você também você corre risco também de ser agredido, pelo que eu vi. Não é isso, sim, Fábio? Sim. Então ainda tem isso, além de doença, além de acidente, você ainda pode ser agredido em certos locais. Então o perigo está a todo momento com esse profissional. Então isso aí, para a gente, como profissional da área da corretagem, é uma satisfação muito grande quando a gente consegue fazer um planejamento e quando o profissional se afasta, dá certo. Então a ideia não é que faz porque você vai ficar doente. Não, isso é um mal necessário, mas faz para que você se proteja. Se algo acontecer, você está protegido. Se algo não acontecer, amém, graças a Deus. Essa é a ideia do seguro e da previdência privada para os profissionais da área de saúde. Nos Estados Unidos, nasce uma criança, Fábio, já se faz uma previdência privada para ela pagar a faculdade no futuro. No Brasil ainda não é assim. Então, por isso que eu estou levantando essa campanha, por isso que eu estou levantando essas lives para ajudar esses profissionais a crescer em conhecimento, entendeu? E outra coisa, Fábio, qual foi a sensação que você teve quando você se viu assim, caramba, lá onde eu trabalho é cooperativa, eu não vou receber nada lá e as minhas contas eu preciso continuar pagando. O cooperado tem esse problema, você não tem nenhum tipo de garantia. A minha sorte é que a gente tinha lá um desconto do INSS, demorou, mas eu consegui ainda amenizar um pouco das contas, porque o dinheiro também cai, a renda cai. O que eu posso deixar aí, Cristiano, para os nossos colegas que estão nos assistindo aí, ou quem for assistir, que você faça o seguro, porque, como eu já falei antes, é um valor acessível e é uma garantia de que você vai ficar tranquilo, aconteça o que acontecer, ainda que você seja um servidor com estabilidade, você não vai precisar mexer no teu pagamento para poder comprar um remédio, comprar uma tala, se for uma entorse, se for uma luxação. Você vai ter o dinheiro do seguro que vai te amparar e você vai ficar tranquilo durante o período que você tiver essa necessidade. E a pergunta que eu faço a quem está assistindo, de repente, é mãe solteira, e o filho? Quem vai cuidar? Porque ninguém vai cuidar, Fábio, dos seus filhos como você. É isso que a gente tem que pensar e repensar. O seguro, ele não foi criado para ser luxo. O seguro hoje virou uma necessidade. Se você estiver precisando de saber um pouco mais sobre esse seguro, deixa aí o seu comentário, que nós vamos te ajudar, nós vamos te explicar como é que funciona. Nós vamos botar o seu nome para participar de 2 diárias em Arraial do Cabo, numa pousada, tá? Com piscina, com café da manhã. Nós vamos te chamar aí no Mensages, né, do direct do Instagram, para pegar uma numeração e o seu nome para você participar. Tá bom, pessoal?